Hello, my dear friend, como é que você tá? Tudo bem? Aqui Eduardo Gafa novamente e hoje para falar de uma coisa diferente um pouquinho do que eu costumo fazer, falar sobre o Enem e voltando às minhas raízes. Fica ligadinho comigo se você quiser, por exemplo, saber quais são as 40 palavras mais usadas nas últimas provas do Enem, claro que da prova de inglês, os textos da prova de inglês, é óbvio que eu não vou dizer os textos que vão cair na sua prova, mas vou chegar muito perto, tenha certeza. Também ensinar para você técnicas para você gabaritar a sua prova e não é difícil disso acontecer e, aliás, você pode somar 5 pontos valiosos para a sua classificação total. Pense nisso, certo? Também vamos fazer juntos aqui um mini simulado, tá? De 3 questões e a resolução dessas questões para você verificar como é simples de acertar. Tudo bem? Vamos lá então? Olha só, mas antes não deixe de dar o seu likezinho para mim agora já, eu tenho certeza que você vai gostar. E também, por favor, inscreva-se no canal se você é novo, se ainda você não se inscreveu. Se não se inscreveu ainda, por favor, inscreva-se e ative notificações porque tem muito mais coisa por vir, coisas legais. E também o detalhe, compartilhe esse vídeo. Se você não vai fazer o Enem, bom, saiba do seguinte, esse vídeo ensina também pessoas a ler, tá? Com mais precisão. Se você está pensando no mestrado, ou qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de leitura que vai fazer em inglês, tá certo? Então, por essa razão, assista até o final, ele não é longo, ele é curtinho. Compartilhe com quem você sabe que está na função do Enem e também, se precisar, dar um toquezinho para mim no WhatsApp para conversar comigo. Vai ser um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tá aí, ó, 48988358665. Falado? Vamos começar? Então começamos com as 40 palavras mais usadas, conforme eu prometi para você. Veja bem, bom, aqui estão alguns adjetivos dos mais usados. Lembra que eu vou passar rápido aqui, porque você pode muito bem dar um pausezinho e pegar essa listinha para você. Se você quiser, inclusive, escrever aí a caneta num caderninho, não é uma má ideia para você fixar, caso tenha muita novidade, ou, claro, anote apenas aquilo que seja novidade, tá certo? Eu tenho dead, dark, strong, likely, happy, great, beautiful, ashamed, delighted and tough. Esses são os adjetivos mais usados. Aí, as locuções verbais mais usadas. Roll the dice, break the law, rule the world, face the consequence, feel the fear, deal with, cross the line and grow strong. Depois, substantivos. Boundaries, shortage, freedom, goal, novel, publisher, law, statement, partner and riot. Agora, locuções nominais. Risk of dying, subject of discussion, place of worship, shortage of respect, problem of overcrowding and amount of money. Tá bom? Para fechar, mais um pouquinho de locuções nominais. Gender equality, child mortality, weather forecast, heart disease, University Graduates and Human Rights. Bom, se foi rapidinho, você volta lá, tranquilo, você sabe que você pode voltar. A grande vantagem do vídeo é poder voltar quantas vezes e pausar para poder concentrar mais sobre aquilo que for novidade. Porque agora a gente passa, então, conforme prometi, para os textos que você vai encontrar na sua prova. Olha aqui. Primeiro, aí bastante comum, é o tipo dos cartoons. Tá? Às vezes as provas trazem música, às vezes elas trazem pedaços de um trechinho de poesia também, mas os cartoons são bastante comuns. Tá? As comics, cartoons, as comic strips, né? As strips, que estão aqui as tirinhas, né? Mas enfim, aqui, como é que eu posso fazer para tirar o máximo de um texto como esse? Que apesar de ser curtinho, vai ter uma questão que vai explorar ele, óbvio, da maneira mais difícil, né? Para que o aluno seja testado de fato. E uma técnica para quando acontecer esse tipo de texto é o seguinte: analise com muita atenção todos os elementos visuais disponíveis, pois neles residem a compreensão das palavras que você não sabe o significado. Veja só, aqui temos basicamente nada, aqui tem texto, mas aqui sim pode estar, onde tem mais input visual, pode estar a nossa resposta. É óbvio que na associação de todos esses elementos aqui. Mas quando eu falo de uma técnica para você fazer isso, eu conto com o fato de você talvez não conhecer todas as palavras que estão colocadas ali. E veja bem, tantas questões que nós vamos colocar aqui, elas são de nível médio, não são difíceis nem fáceis, que é para o quê? Para de fato ensinar para todo mundo, ou o maior número de pessoas possível, tá bom? Por essa razão, pense a respeito de quando você vir um texto como esse na sua prova do Enem. Analisa todos os elementos visuais para ajudar na compreensão do vocabulário. Outro tipo de texto também que com certeza vai estar lá é o texto já mais encorpado, então texto mais longo. Você vai ter basicamente lá 5 textos somados a esses tipos que eu estou mostrando para você.
E aqui eu tenho um texto que traz bastante informação. E qual é o objetivo do cara lá que faz a prova? Então, observe, são 3 parágrafos. E quando o cara, se ele escolhe, quando a banca escolhe um texto como esse para fazer uma prova, o que ela quer saber? Ela quer saber coisas como o que eu vou mostrar agora. Por exemplo, a técnica de você, então, explorar esse tipo de texto é ler as alternativas da questão antes mesmo de ler o texto. Lembrando que as alternativas estão sempre em português. Elas vão ajudar, naturalmente, porque elas vão trazer elementos do texto, vão ajudar você a traduzir e encontrar palavras que você não saiba. Já que elas estão em português, né, como eu disse, e procure identificar qual a ideia central. Aí que eu coloquei, ó. Textos como aquele, em geral, densos, um pouco mais densos, em geral vão explorar a ideia central do texto. Como assim, professor? Faz assim, ó, como se você fosse dar um título para ele, ou se você fosse resumi-lo em uma frase. Você aí captou a ideia central. E aí, então, depois que você leu as alternativas, você faz uma primeira leitura, certo? Usando dos elementos que você tirou lá do enunciado e das alternativas, e faça uma segunda leitura. Repita, sem preguiça, leia 2 vezes, para garantir pontos preciosos nessa prova, tá? E aí, então, as suas chances de compreender o texto vão aumentar com certeza, acredite nisso. E uma outra coisa, tá? Textos mais densos, por exemplo, você vai ter muitas palavras naturalmente. Então identifique todas as palavras que são semelhantes ao português. Afinal de contas, mais de 70% do inglês, eu não sei se você sabe dessa, se você tem essa informação, tem relação próxima com o português. Acredite, você pode até pensar, mas poxa, quantas palavras tem que eu não conheço? Será que eu consigo entender 70% das palavras que aparecem no texto? Não quero dizer isso. O que eu quero dizer é que muitas delas você vai poder utilizar em seu favor, bastando que você acredite. E não fique pensando naquilo que é chamado de falso cognato. Por quê? Aquele é muito pequeno, aquele grupo de palavras ele é ínfimo em relação a toda a quantidade de palavras que se parecem com o português. Por essa razão, acredite, essa é a atitude correta quando você se deparar com um texto mais longo. Muita coisa você vai tirar das alternativas e das palavras que vão estar lá, que são parecidas com o português. É claro que a banca procura explorar as palavras que não são parecidas, mas as palavras semelhantes, ou chamadas cognatas, vão ajudar você a identificar e a compreender o texto melhor. Tenha certeza disso, tudo bem? Bom, e aí então passando para um outro tipo de texto, que são anúncios, por exemplo, como esse aqui. Veja bem, como é que a gente pode explorar um texto como esse aqui, certo? Muito simples, observe que ele tem uma quantidade de informações que é pequena, certo? Mas ele traz dados que vão procurar nos confundir naturalmente. Mas aí o que eu tenho que fazer? Bom, a técnica é qual? Que você então pegue textos que contêm dados numéricos, por exemplo, podem ser outros tipos de dados, tá? Que eles vão explorar, e nesses textos eles vão explorar os detalhes, diferente do tipo do texto anterior, que ele trouxe um blocão de informação para a gente, que ele quer a ideia central. Aqui, então, a gente tem que ter atenção total aos dados apresentados no texto, e principalmente atenção agora às informações que respondam quando, onde, quanto ou quantos e quem. Certo? No caso, esse exemplo que eu mostrei, a gente vai estar ligado a dados numéricos, mas às vezes a gente vai poder então procurar uma localidade, o quando, a informação do quando algo aconteceu ou de quem realizou essa atividade. Vamos passar para as questões agora? Bem, para realizar as questões, sugiro que você então dê pausa à medida que eu mostrá-las, faça a sua leitura e depois responda, e não esqueça que no final eu dou a resolução para você completinha as explicações, tá bom? Ó, primeira pergunta que vem é sobre então a tirinha, e a gente tem aqui o que? Nos quadrinhos podemos observar que o trabalho foi perfeitamente realizado, Cebolinha, apesar de cansado, ficou satisfeito, ou algum detalhe foi esquecido. Você dá pausa agora, eu vou seguir falando naturalmente, você dá pausa, faz a sua escolha, a escolha da sua alternativa, anota aí num caderninho ou qualquer lugar que você possa, para então depois a gente dar sequência, tá? Estou acreditando que você está pausando agora, por isso eu vou passar para a próxima questão então, tá legal? Ó, esse é o texto. O objetivo aqui não é traduzir o texto para você, não é explorar o vocabulário dele também, porque você pode fazer isso com bastante calma depois que a gente encerrar esse vídeo, tá? Mas eu quero que você faça aquilo que eu falei e aplique a técnica adequada sobre aquilo que eu falei, tá? Que é da ideia central. Feito isso, a gente vem para a questão, que é essa aqui, ó. Considerando as informações do texto, podemos afirmar que Narcos é uma trama de 10 episódios que relata as relações de Pablo Escobar com o cartel de Medellín, uma história que apresenta as relações do chefe do tráfico colombiano com a polícia e outros traficantes,
ou uma série enfocada exclusivamente nas ações criminosas da vida de Pablo Escobar. Veja bem, todas elas estão constantes lá no texto, certo? Todas elas não estão, veja, nenhuma vai estar 100% equivocada. A gente está buscando, apesar da ideia central aqui, o que vai definir se A, B ou C estão corretas é o detalhezinho, tá, que está constando lá no texto. Então tenha atenção, principalmente, vou dar uma dica grande aqui, aos advérbios de modo. Tá? Vou ajudar um pouquinho mais. Aquelas palavrinhas que terminam com mente, ou também aquelas palavrinhas que querem dizer nunca ou sempre, que são advérbios de frequência. Elas são muito comumente encontradas em alternativas erradas. Pegou? Bom, tudo bem, se pegou, vamos adiante então, passar para a última questão. Está dando seu pause aí, e a gente vai então para a próxima questão, que é essa. Observe bem aqui. Também, novamente, quero que você olhe em detalhes, analise todos os dados numéricos que nós temos aqui. Parece muito fácil, eu concordo com você, muito pouca informação colocada aqui, porém, a exploração que a banca pode dar para uma questão como essa é na amplitude de tudo, então na soma dos dados ou na subtração de um com o outro. Por isso, atenção, tá? Porque o que parece fácil pode ser difícil se eu não for atento aos dados numéricos. Vamos lá? Nesse caso aqui, naturalmente. Então, a questão é, para a grande maioria dos entrevistados, os argumentos usados nos anúncios publicitários não são precisos, são pouco exagerados ou são muito acurados. Bom, pensa a respeito aí, tá? Porque agora, então, você dá o seu pausezinho e eu vou passar para a resolução e o gabarito das questões para ver como é que foi o seu desempenho. Estou torcendo, então, pelo sucesso e que você tenha acertado as 3 questões, tá legal? Começamos, então. Primeira delas, a gente traz, naturalmente, que algum detalhe foi esquecido. Como é que eu sei disso, professor? Porque, poxa vida, mesmo que tudo aqui, a palavra perfect aqui foi usada contra nós. Porém, a palavra missing aqui, ela foi usada, né, que é alguma coisa que quer dizer está faltando, certo? Foi usada contra a gente. O perfect aqui, aliás, foi usado contra, é para dar essa noção de perfeitamente aqui. Um pouquinho de pegadinha, a prova tem, ela não é uma prova tricky, mas um pouquinho de pegadinha pode ter, certo? Agora, o que a gente percebe pelos dados visuais que nós temos aqui, as informações que nós temos, é que o quê? Ficou faltando justamente a porta, e esse foi o detalhe que foi esquecido. Fechou? Aham. Vamos para a próxima então. Olha agora. Considerando as informações do texto, a gente pode dizer que é uma história que apresenta as relações do chefe do tráfico com o Departamento de Polícia americano, sim, e com outros caras que lidam com o tráfico, ou que lidavam com o tráfico na Colômbia. Porque, veja bem, ele não é uma trama somente de 10 episódios. Na verdade, 10 episódios tem a primeira sessão, a primeira temporada. E aqui embaixo, por que aqui está errado? Justamente por um toquezinho que eu dei da palavra exclusivamente. Ela não é exclusivamente enfocada nas ações criminosas da vida do Pablo Escobar, certo? Por quê? Porque justamente o texto traz que na terceira temporada eles vão falar do pós-morte dele, ou seja, não estaria ligado na vida, exclusivamente na vida do Pablo Escobar. Por essa razão, se você simplesmente fez um resuminho na sua cabeça do texto que leu, percebeu que no parágrafo central, essa informação está colocada aqui. O primeiro parágrafo introduz o tema, o último parágrafo faz uma colocação ali extra, mas o parágrafo do meio que dá o suporte em geral para qualquer tipo de texto. Fechou? Você conseguiu acertar? Tomara que sim, porque agora vem mais uma perguntinha. Agora não, agora vem a próxima, a última, né? Que é a que fala ali, ó. Cuidado aqui, tá? Cuidado aqui. Você pode até querer discordar de mim aqui, ó. Mas para a grande maioria dos entrevistados, os argumentos usados no anúncio publicitário não são precisos. Por quê, professor? 3% das pessoas disseram que os anúncios são precisos, certo? Então, veja bem, a grande maioria, que é 97%, acha que os anúncios, os argumentos usados não são precisos. A grande maioria dos entrevistados, 97%, acha que não são precisos. Outros acham que são poucos exagerados e outros acham que são muito acurados. Só coloquei essa palavrinha aqui porque acurado é sinônimo de preciso ou exato, que é exatamente o que ele coloca naquela palavrinha accuracy or accurate que foi colocada no texto. Verifica lá, você pode voltar no texto se te discordar, mas você vai perceber que de fato 97% disseram que os anúncios não são
precisos. E essa é a grande maioria. Fechado? Agora sim, então, duas perguntinhas para você. Por favor, diga aí, essa aula foi útil para você? Coloque com toda a sua honestidade, mas responda, por favor, se sim ou se não. Dê o seu likezinho se ainda não deu. E agora eu quero a melhor parte. Escreva aí para mim embaixo, para eu poder torcer para você, qual curso que você será aprovado. Tá? Nesse Enem que você está pleiteando. Escreva aí uma primeira atitude afirmativa que você está tomando e me dá a condição também de saber que você curtiu, que você participou, que está interagindo comigo e que eu ajudei nessa sua caminhada de sucesso, tá? Estou torcendo por você ser aprovado no curso que você indicar aqui embaixo, ok? Thank you so much. God bless you. Bye bye. Now.